E já de volta com o seu programa Vida e Saúde. Muito obrigado por estar conosco. Como estamos aprendendo hoje? O tema hepatites. Muito obrigado pela sua pergunta, pela participação. Dá tempo ainda. Vamos tentar aqui. Claro que ele está fazendo um grande resumo. Quem está fazendo? O doutor Roberto Teixeira. Quem é o doutor Roberto Teixeira? Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Ele é mestre e doutor em cirurgia do aparelho digestivo, especialista em gastroenterologia, hepatologia, endoscopia e cirurgia do aparelho digestivo. Olha só quem está aqui para responder sobre hepatites. Doutor, aqui recebemos um e-mail que veio lá de Ouricuri, em Pernambuco, né? Conhecida lá como aqui Dona Pequena. É a Dona Pequena, mas é grande no coração. Obrigado, Dona Pequena, um beijo no seu coração, viu? Minha dúvida é que uma tia que teve uma hemorragia pela boca vomitou muito sangue, mas o médico nunca descobriu. Com uns 5 anos ela teve umas dores na barriga e não teve hemorragia, mas cuspiu sangue e teve muitas dores na barriga. Será que foi cirrose? Mas ela nunca bebeu, mas tomava muita cibalena para dor. A pessoa pode ter cirrose através de medicamentos. O lugar que mora é muito atrasado, o médico não sabe dizer, enfim. Doutor, hepatite medicamentosa, isso existe, doutor? Existe sim, mas antes eu queria fazer um comentário nesse e-mail, é muito interessante. Existe uma doença parasitária que foi já muito endêmica em algumas regiões do Brasil, que nós chamamos de esquistossomose. A esquistossomose, eu vou dar um resumo, que é basicamente o seguinte. Em regiões muito simples, muito pobres, principalmente regiões do sertão de Minas Gerais, interior de Minas, da Bahia, algumas áreas lacustres, onde você tem muito lago, onde o pessoal lava roupa no lago. Né? O pessoal vai lavar roupa. Algumas dessas regiões têm a presença de um pequeno caramujo, tem vários gêneros, um dos importantes é o Bionfalaria. E esses caramujos, eles podem soltar ali na água parada uma pequena cercária, uma coisa microscópica, como se fosse um girino microscópico, e o pessoal está ali se banhando, a criançada nadando e as mães de família lavando roupa. Se tem sede, tomar água. E aí pode entrar na pele, pelo pé geralmente, e ter uma verminose, né, chamada esquistossomose mansônica, do xistossoma mansônica. E a esquistossomose, ela é uma doença interessante porque esse verme, ele fica soltando uns ovos na corrente sanguínea que vão parar no fígado. Eles vêm pela veia porta e vão chegar no fígado e não conseguem passar, e eles vão morrer, e eles vão gerar uma reação inflamatória. E nós vamos ter, então, uma fibrose hepática sem necessariamente ter uma hepatite crônica ou uma cirrose. E esses pacientes, eles podem ter um aumento da pressão nessa veia, o baço cresce muito, as veias do esôfago se dilatam e esses pacientes podem cursar com vômito sanguinolento, chamada hemorragia digestiva alta, pela esquistossomose. E nessa região da Dona Pequena, é provável que seja uma região endêmica. Então, é uma alteração do fígado que não se enquadraria dentro das cirroses, mas que precisa ser estudado e investigado, porque pode se tratar da manifestação de uma xistossomose. Sobre os medicamentos, existem alterações hepáticas que podem ser sérias induzidas por medicamentos. Mas aí, Frei, nós precisamos dividir no uso agudo do medicamento, quer dizer, um paciente que, por exemplo, na Inglaterra é comum o uso de paracetamol, de Tilenol, em larga escala, tanto como automedicação para uma febre, uma dor de cabeça, uma gripe, mas também existem casos de tentativas de suicídio com a ingestão de enormes quantidades. Eu estou falando de 70, 80 comprimidos de paracetamol, de Tilenol. Isso induz a uma hepatite aguda gravíssima, que pode matar o doente ou levá-lo para um transplante de fígado. Por outro lado, também existem alguns tratamentos crônicos, tem muitos tratamentos, mas um exemplo. Alguns pacientes no tratamento crônico da tuberculose podem desenvolver uma toxicidade hepática a algum dos componentes desse remédio. São os efeitos colaterais. Exemplo, alguns remédios que são usados para queda de cabelo,
até tratamento estético. Eventualmente, em alguns pacientes, podem cursar com alterações das enzimas hepáticas que podem ser sérias. Então, o que eu estou dizendo é que medicamento é só com ordem médica, com acompanhamento médico, por um período determinado, sem automedicação. Nós, inclusive, já fizemos um programa aqui sobre automedicação e a gente levantou essa bandeira que jamais, a automedicação jamais. Esse é um costume que a gente tem que banir do nosso hábito de chegar na farmácia e comprar qualquer coisa, porque tudo isso tem efeitos, posso cuidar daquela gripe, mas eu estou afetando o meu fígado e já está lá ameaçado, pode piorar ainda mais, né, doutor? Exatamente. Oh, que maravilha, quanto nós estamos aprendendo aqui, doutor. Doutor, o Guilherme, lá de Araranguá, está perguntando, qual é a diferença entre hepatite viral, bacteriana e autoimune? Muito bom. Nós estamos falando de agentes agressores de famílias diferentes. O vírus é uma partícula microscópica, é a menor partícula de vida que existe até hoje. E existem vírus que, uma vez que entram no nosso organismo, têm uma predileção de ir para o fígado e atacar o fígado. Então, nós podemos ter hepatites virais, vírus A, B, C, Delta e outros vírus que até vão ser descobertos no futuro. Hepatite bacteriana, assim, nós temos, assim, eventualmente a formação de um abscesso no fígado, uma bola de pus, uma bolsa de pus, mas isso não... O abscesso hepático não faz parte da família das hepatites. E as hepatites autoimunes, como eu disse anteriormente, são pacientes que possuem uma alteração no sistema imunológico, onde existe um reconhecimento errôneo de algumas partículas, alguns agentes que existem na superfície do fígado, como se fosse uma coisa estranha ao organismo. Então, existe a produção de anticorpos contra as células do fígado e eu posso ter uma hepatite autoimune. Como eu posso ter uma tireoidite autoimune, eu posso ter doenças autoimunes nas articulações, etc. Isso faz parte de uma outra gama de doenças que entram nas doenças reumatológicas, que é bem específico vamos dizer assim, do conhecimento do especialista. Doutor, aqui chegou uma pergunta da Rafaela Bonin. Obrigado, Rafaela, pelo teu e-mail, pela sua participação. A Rafaela está perguntando assim, é muito interessante essa pergunta da Rafaela, porque faz parte também de muitas pessoas que estão perguntando sobre esse mesmo tema. E é interessante a gente falar sobre isso, aproveitar que nós temos um grande especialista. E quem é, né? É o doutor Roberto Teixeira, mestre e doutor em cirurgia do aparelho digestivo. Doutor, até que ponto a cirrose, ela vira câncer? Se isso acontecer, assim, não apresenta sintomas, da cirrose para o câncer de fígado, doutor? Então, quando nós temos o diagnóstico de um paciente portador de cirrose, seja ela de que causa for, seja por hepatite B, hepatite C, pelo álcool ou outras causas, como por exemplo hepatite autoimune, nós precisamos fazer uma vigilância, um segmento desses pacientes. Esse segmento é feito com exames de sangue para ver o grau de cirrose e a gravidade dessa cirrose. Hoje, Frei, existe uma conta que se faz usando aquela matemática do científico, do logaritmo neperiano. A gente usa o logaritmo de alguns exames de sangue e nós calculamos um número que se chama MELD, por exemplo. Quanto mais perto de 6, melhor está o fígado. Quanto mais 20, 30, 35, pior está o fígado. Então, com isso, nós conseguimos entender se esse paciente está melhorando, está igual ou está piorando. Fora isso, existe a dosagem no sangue de alguns marcadores tumorais, que são substâncias que, no caso do aparecimento de um câncer, elas vão estar aumentadas. Como, por exemplo, mal comparando, o PSA aumenta no câncer de próstata. Existem marcadores tumorais para o câncer de fígado. E existe a necessidade de fazer um estudo de imagem, de olhar o fígado através de um ultrassom. Então, existem vários programas de acompanhamento do cirrótico, mas todos eles vão levar em conta dosagens de exames sanguíneos, marcadores tumorais e ultrassom do fígado, variando aí de 6 em 6 meses, dependendo da gravidade de cada caso. O senhor falou de dosagem sanguínea, assim, quem teve hepatite, enfim, pode doar sangue, né? Se pode, não pode, que tipo de hepatite que pode, que tipo que não pode, ou nenhuma pode, doutor? Então, doação de sangue e hepatite. Como nós explicamos aqui, o conceito de hepatite é muito amplo. Uma hepatite viral,
aguda é aquela hepatite que começou, o paciente teve o sintoma e ficou curado. Esse paciente é absolutamente normal. Então, é óbvio que todo banco de sangue ele tem um pool de doadores muito grande. Ok. E ele seleciona doadores pela entrevista, para ver os hábitos de vida saudável, e por uma série de exames sorológicos do sangue. Não só para hepatites, para sífilis, chagas, muitas outras doenças. Então, o que existe é sempre uma seleção dos pacientes. Quer dizer, não necessariamente um doente que teve uma hepatite e que ficou absolutamente recuperado, aquilo não vai poder doar sangue. Mas existem algumas hepatites, principalmente hepatites virais sérias, que vão ficar marcadores sorológicos no exame de sangue, que, como houve o contato daquela pessoa com aquele vírus, é prudente que você não utilize aquele sangue numa transfusão. Isso já são protocolos muito bem embasados e os bancos de sangue do Brasil, eles são bastante avançados. Hoje, o risco da gente receber uma transfusão de sangue contaminado com hepatite B ou com hepatite C, hoje no Brasil, é muito, muito, muito baixo. O organismo ele é capaz de produzir anticorpos para combater a hepatite, não? Sim, existem casos interessantes em que você faz exames do perfil sorológico desse indivíduo e você vê que ele teve contato com o vírus. De alguma maneira, ele naturalmente combateu esse vírus e venceu a doença e já tem o anticorpo contra o vírus, sem ter tido nenhum tratamento medicamentoso, nenhuma intervenção médica. Provavelmente nem ele soube que ele teve contato com o vírus da hepatite. Ele achou que ele teve uma disenteria ou uma gripe forte, ele ficou uma semana meio amuado, mas na verdade, quando nós fazemos alguns exames de sangue específicos, nós detectamos uma porcentagem de pacientes que, pela natureza, por aquela interação entre o agente agressor, o vírus, e o sistema imunológico do hospedeiro, ele conseguiu vencer o agressor e tem um anticorpo natural, ele já está vacinado naturalmente. Doutor, a gente pode ter assim uma diarreia, ter de novo, dor de cabeça, ter de novo, uma gripe, ter de novo. A pergunta é assim, quem tem hepatite pode ter de novo? Não responda. Próximo bloco, então, essa resposta e outras tantas que nós vamos aprender aqui com o Dr. Roberto. Não sai daí, o Vida e Saúde é seu, volta já só para você. Tanto a hepatite B quanto a hepatite C podem estar presentes no organismo na ausência de sintomas. A pessoa pode ser um portador que a gente chama de assintomático. E a única coisa que pode identificar essa situação é a realização de exames. Então é importante todo mundo que procure atendimento médico para realizar os exames específicos para hepatite tipo B e hepatite tipo C.